Ei, meu arrasta-pé! Vamos navegar com Fábio Distância no barco de fogo! Lá vem o mensageiro de sonhos, na candente a lumiar. A saga assina o sonho e o desejo de tradição secular. No fio do tempo eu quero ver você correr. Não tem tesoura que possa te segurar. Em sua proa vou navegar com você, cortando o vento no meu rosto, brisa mar. E eu só desço pra ver fundo no seu olhar, na hora do busca-pé vadiar. Pois eu vou navegar, é num barco de fogo, soltando fogo, puxando fogo. Vou navegar, é num barco de fogo, cortando até o dia clarear. Mas eu vou navegar, é num barco de fogo, soltando fogo, puxando fogo. Vou navegar, é num barco de fogo, cortando até o dia clarear. Venha, menina, venha, venha comigo na proa desse barco. Essa mulher deixou o coração 5 dias vadiar, e quando ela partiu que ficou meio mundo a desejar. Menina, deixa o dia amanhecer, daqui do barco eu só desço pra te amar. Ter um São João sem um barco pra correr, é ter verão sem um sol pra clarear. E eu só desço pra ver fundo no seu olhar, na hora do busca-pé vadiar. Pois eu vou navegar, é num barco de fogo, soltando fogo, puxando fogo. Vou navegar, é num barco de fogo. Saiu em um site, aqui distância, a seguinte manchete, em letras garrafais, portanto, com o objetivo de chamar a atenção: Estância não é a capital brasileira do barco de fogo. O que é que essa manchete lhe diz, Stephanie? No microfone. Quer que eu repita? Estância não é a capital brasileira do barco de fogo. Quando você lê isso, você traduz o quê? Ou está colocando a cidade em um nível abaixo, ou está dizendo que outra cidade tem esse título. Que o barco de fogo não é distância, não é isso? O Wanda Oliveira, o que é que essa manchete É a diz? mesma coisa. Ou é alguém com recalque querendo diminuir a gente, ou é porque tem outra aí. Outra cidade que criou também. mais Quem barco tem de também, fogo do que a Estância. Na verdade, essa é a intenção de quem publicou essa matéria. E o site que publicou é acostumado realmente a praticar o que a gente chama de imprensa marrom, que é as matérias que não contribuem ou com sentido, né, que não é o verdadeiro, procurando criar esse tipo de expectativa. Um site de Estância publicar uma matéria com esse título, dizendo que Estância não é a capital brasileira do barco de fogo, a gente até entenderia se fosse o site de outra cidade, onde lá tivesse barco de fogo, né, que estivesse querendo concorrer com Estância com esse título. Mas sendo o site da cidade, só sendo pessoas realmente recalcadas, com fragilidade de caráter e invejosas, né, do que as pessoas fazem para contribuir para o desenvolvimento dessa cultura. E nesse site, essa manchete foi lançada exatamente com esse objetivo, né, de criar essa repercussão negativa. Eu ia ignorar esse fato, que diz que quando a gente dá repercussão a esses fatos, a gente dá ibope, né, como diz o ditado popular. Mas foi tanta gente mandando essa matéria para o meu privado, foi tanta pessoa me procurando na Câmara, dizendo: Santinho, que absurdo, você vai ficar calado diante disso, que eu resolvi, então, falar sobre o assunto. E, na verdade, o que o autor desse texto, que se esconde no nome de Torquato Paz, portanto um pseudônimo, e eu desconfio muito do caráter de quem se esconde por trás de pseudônimos, já que não vivemos numa ditadura, já que todo mundo é livre para dizer o que pensa, e quando alguém se esconde por trás de um pseudônimo, eu tenho muita desconfiança do seu caráter, que são pessoas que realmente não conseguem assumir publicamente o seu pensar, o seu dizer, e aí se esconde por trás de pseudônimo. O pseudônimo aqui é Torquato Paz. Obviamente essa pessoa não existe nos registros da Secretaria de Segurança Pública, é um pseudônimo para assumir essa matéria. Mas a matéria do pseudônimo Torquato Paz
Na verdade, não nega que a cidade de Estância é a cidade do Barco de Fogo. Inclusive, ele afirma. O que cria a suspeição é exatamente a manchete, e é exatamente a manchete em letras garrafais, publicada por esse site. E eu posso dizer que esse site tem intenções, tem posturas de fazer matérias como imprensa marrom, porque no passado, caso vocês duas não saibam o que quer dizer imprensa, por que imprensa marrom, é porque no passado a imprensa era preto e branco, os jornais eram impressos, né, pelas gráficas apenas em preto e branco. Então, quando um jornal fazia notícias mentirosas ou fofocas que não contribuíam para nada, ou que levantavam suspeitas levianas, dizia que aquela imprensa não era preta, porque a imprensa era preta e branca, era marrom, ou seja, marrom não é preto, não é nada, é um desvio de cor, né, do preto. Então, a imprensa marrom para dizer que é uma imprensa sem qualidade. E eu posso dizer que esse site pratica essa imprensa marrom porque eu já fui vítima dele. Inclusive, eu fui acusado nessa cidade por um empresário falido de várias acusações, e eu coloquei na justiça e ganhei na justiça e fui indenizado por ele na justiça por calúnia, difamação e injúria. E esse site publicou a denúncia dessa pessoa contra mim, estampou na sua capa e tal, essa matéria que esse empresário falido, essas calúnias que ele fez contra mim. E quando eu ganhei a questão na justiça, eu mandei uma mensagem para o dono do site. Eu disse: olha, ontem teve o julgamento, o caluniador foi condenado, inclusive fui indenizado, está aqui a sentença publicada, né, assinada pelo juiz. Eu gostaria de pedir que o seu site publicasse, no caso, né, a decisão da justiça, onde condenou o caluniador, né, contra a minha pessoa, contra a minha honra. Mas no notebook que eu escrevi para ele, a tecla que botava a acentuação estava com defeito, então eu não conseguia colocar a acentuação. Então as palavras foram sem acentuação. Eu me senti na obrigação de explicar, para não parecer que eu era um ignorante que não sabia escrever, que não sabia acentuar as palavras. Então, embaixo eu coloquei PS. As palavras estão sem acentuação porque é um problema do efeito do meu teclado, mas o que importa é que o recado tenha sido entendido. O recado era o pedido, né, para ele publicar. Ao invés dele publicar a decisão da justiça que condenava o caluniador contra a minha honra, ele estampou: dono de site é ameaçado por fulano de tal. Quando eu disse apenas o que importa é que o recado tenha sido entendido, ele usou essa frase para dizer que eu estava ameaçando. Então, o caráter do editor desse site, por essas e por outras coisas já acontecidas nessa cidade, é provado que é bastante frágil, mas tem espaço na democracia para todos. E ele publica no seu site essa matéria, e vou ler o que diz a matéria, porque a gente tem esse hábito de não ler as coisas. Então as pessoas olharam essa manchete e muita gente já saiu atrás de mim, mandando para mim. Por que mandaram para mim? Porque eu sou o criador do slogan Estância Capital Brasileira do Barco de Fogo. Todo mundo sabe disso. É o legado que eu vou deixar quando eu morrer, né? Espero que ele, pelo menos será um dos legados, ter criado esse slogan para a cidade de Estância, Estância Capital Brasileira do Barco de Fogo. E por isso que todo mundo, né, ficou querendo saber o que é que eu diria diante disso. Como eu disse, eu ia ignorar, porque acho que postagens desse site que pratica a imprensa marrom, matérias desse site cujo seu editor já provou que tem um caráter frágil, eu prefiro ignorar. Como diz o Matuto, não dá ibope. Mas depois de pessoas muito importantes mandar para mim, eu percebi que essa coisa precisa ser esclarecida, e vou esclarecer. Então, na verdade, a matéria do senhor Torquato Paz, que obviamente é um pseudônimo, não nega que Estância é a terra do Barco de Fogo, né? Muito pelo contrário, ele afirma isso. O que ele discute é semântica, é a palavra capital brasileira do Barco de Fogo. E ele diz o seguinte, no texto que eu vou ler na íntegra: há alcunhas que realmente marcam cidades, como a Paulicéia desvairada,
né, que é São Paulo, Cidade Maravilhosa, isso, as complementações sou eu que estou fazendo, né, porque conheço, Cidade Maravilhosa, que é o Rio de Janeiro, Cidade Luz, que é Paris, Capital do Mundo, não sei quem é essa cidade, Capital do Forró, que é Caruaru. Ora, vou buscar esse ensejo de Capital do Forró e argumentar. Verão que estou certo, diz aqui o autor. Tem uma música que diz que Caruaru é a capital do forró. De fato, é, pois assim se apelidou. Poderia ter sido qualquer outra que chegasse primeiro, e ele tem razão. Ora, diz ele, a Cidade Maravilhosa também poderia ter sido qualquer uma. Era somente outra ter chegado primeiro. Há casos particulares, é claro, como a Pauliceia Desvairada, que somente se encaixa ali, naquela cidade. Mas isso de Cidade Luz, ou capital do mundo, poderia ter se encaixado em qualquer outra urbe. Não quero desmerecer quem com maestria sustenta esses títulos, mas apenas observo que qualquer outro que tivesse, né, aí aparece, qualquer outro que tivesse sido lançado com esses títulos, teriam esses títulos para si. Então ele coloca mais aqui. Outro dia eu estava pensando sobre isso, de fato, essa cidade Jardim, é uma escrita até, né, esquisita, né, ele questiona se está na cidade de Jardim, por não ter jardins, digamos assim. Não seria a capital dessa pitoresca arte. Outro dia eu estava pensando sobre isso. De fato, essa cidade de Jardim, ele bota interrogação, não seria a capital dessa pitoresca arte criada no início do século passado. Não sei quem criou esse apelido. Sabe, sim, é porque precisa negar as pessoas que fazem as coisas. Todo mundo sabe quem criou este, não apelido, mas esse slogan para a instância, ou esse título, fui eu. Mas para negar, né, o autor de quem criou, ele diz que não sabe, mas sabe. O Barco de Fogo realmente encanta e é uma marca dos festejos juninos estancianos. Precisa ser melhor alardeado, ou seja, melhor divulgado, melhor tratado, assim como todo aparato junino, o que já deixa claro que é alguém que, né, faz oposição ao governo municipal. Vejam, no meu tempo de criança, fogo era à vontade na rua e era bem barato. Aí cheguei e fui comprar uma dúzia de busca-pé para divertir uns gringos amigos. Nossa, isso tudo, fiquei espantado com o valor de algo que poderia ser facilmente subsidiado pelo município. Acredito que investindo dessa maneira, o retorno seria certo, ou seja, ele acha busca-pé caro, tem que traduzir o texto que ele quer parecer que é o intelectual. Eu acho busca-pé caro se o município pagasse para os fogueteiros produzir os fogos ficariam mais baratos, né, seriam subsidiados, é o que ele pensa. Mas voltemos à questão da capital brasileira do Barco de Fogo. Ora, não é. Se aquelas alcunhas lá em cima deram-se porque alguém chegou primeiro, pergunta-se quem chegaria primeiro e se intitularia capital brasileira do Barco de Fogo. Por acaso existe Barco de Fogo em outro lugar? Não sei. A pessoa que colocou em algum lugar pergunta. Não sei. A pessoa que colocou esse título, repete mais uma vez, a intenção foi boa, mas errou. Somos, meus amigos, a terra do Barco de Fogo, diz ele, em negrito e em garrafais. Não somos a capital do barco, coisa nenhuma, porque o Barco de Fogo só existe num só lugar. E só se fabrica num só lugar. E esse lugar é aqui. E é daqui que ele sai e se espalha pelo Brasil. Uma cidade, para ser capital de algo, precisa que esse algo já esteja nos vários rincões afora, não acham? Capital do jeans, capital da cebola, capital das malhas, capital do caminhão, capital do forró, capital do axé. Vamos mudar a alcunha, pois cidade Jardim, a julgar pelo que eu vi, não somos. Alguém pode me dizer onde foi parar o abrigo e os antigos contornos da Barão do Rio Branco? Então essa é a matéria que as pessoas acabam não lendo, né,
leva a crer, e ela já sabe espalhando, que alguém decidiu que Estância que o barco de fogo não é distância, essa é a tradução, que o barco de fogo não é distância. O que ele discute é apenas questão de semântica, né? Na verdade, quando a gente diz o título de capital brasileira do barco de fogo, é para dar a importância de destaque maior. Ele tem razão quando ele diz para aqui ser a capital, outra cidade também teria que ser o barco e aqui ser mais do que as outras, ou sair primeiro com a titulação. Mas qual é sinceramente a importância disso? Ser a terra do barco de fogo ou a capital do barco de fogo? Uma matéria para criticar apenas a semântica? Qual é a importância de alguém que diz que ama Estância, que é estanciano, fazer um tipo de matéria dessa, gerando dúvidas, gerando uma expectativa negativa sobre a cidade, tentando ir de encontro a um título que enaltece a cidade? O título capital significa dizer a cidade mais importante de um país. É a capital, Aracaju, nossa maior cidade, nossa representação. E então o título dado de capital, independente de onde a cidade seja, Itabaiana é capital do caminhão e é uma cidade do interior também, né? Então, independente de onde esteja localizada é a cidade, o título de capital era para dar a importância maior para aquela cidade. Por isso que capital brasileira do barco de fogo não seria diferente para a Estância, embora a gente não conheça outras cidades que produzem o barco de fogo, embora eu tenha visto um vídeo onde eu vi um barco de fogo em forma de pomba, né? Então não é um barco, artefato de fogo, na mesma estrutura do barco de fogo de Estância, no arame que sai de dentro da igreja, vai e volta para a igreja, só que uma pomba da paz, né? Não sei que país é aquele, mas eu vi esse vídeo. Então alguém também fabrica em algum lugar um artefato que desliza em um arame e volta nesse arame, impulsionado por fogos de artifício. Então, algum lugar produz uma semelhança também do barco de fogo, mas a questão não é essa. A questão é que dá o título de capital, primeiro, é para dizer que é a cidade mais importante. Título capital quer dizer a cidade mais importante de um lugar. Por isso, é a Estância capital brasileira do barco de fogo. E brasileira porque no passado a gente apenas bastaria dizer capital do barco de fogo. Muita gente até insiste em dizer dessa forma. Mas hoje, com a linguagem mundial da internet, qualquer país que ouvir essa frase, Estância, capital do barco de fogo, perguntarei, mas onde é Estância? Que país é Estância? Porque em qualquer lugar do mundo hoje a internet chega com essa informação. Por isso, capital brasileira do barco de fogo, para que todos que vejam a divulgação do barco de fogo de nossa cidade saibam que Estância é no Brasil. Por isso, capital brasileira do barco de fogo. Eu não ia dar exatamente importância a essa, mas resolvi dar por duas questões. Primeiro, porque as pessoas estão interpretando errado a matéria. Ele não nega que o barco de fogo seja de Estância. Ele apenas é contra uma bobagem total e absoluta. A frase capital do barco de fogo. Ele quer que seja terra do barco de fogo. Ora, pegue o seu site de imprensa marrom, vá procurar o que fazer, vá procurar contribuir para o desenvolvimento cultural da sua cidade, do seu município, e respeite as pessoas que conseguem usar o talento, a inteligência para fazer essa cidade crescer. Fora isso, o resto nada mais é do que recalque, como disseram aqui as meninas, inveja, falta do que fazer e desrespeito com a cultura estanciana. Até já ouvi estancianos usando microfones do rádio estanciano para dizer que o barco de fogo não é de Estância, que aí é que é mais grave ainda. Porque é um estanciano dizer, porque nos anos tal, alguém pegou um pedaço de pau, amarrou no arame, ou o pedaço de pau correu, por isso que Estância não pode ser capital, não pode ser o lugar onde o barco de fogo nasceu. Isso é de um desserviço, de uma falta de respeito total e absoluta com a sua própria cidade. Ou alguém acredita que realmente São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do Brasil? Pelo amor de Deus. Não tem nem como São Cristóvão, em Sergipe, depois da colonização feita por Portugal no Brasil, ser a quarta cidade mais antiga do Brasil. Nem em Sergipe, São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do Brasil. Mas alguém, como ele disse, saiu na frente e criou isso. E qual é o mal que faz ao mundo São Cristóvão ser a capital, a quarta cidade mais antiga do Brasil? Nenhum.
Mas qual é o bem que faz a São Cristóvão? Imenso. Projeta a cidade, dá uma especialidade à cidade na visão de quem ouve essa frase, que São Cristóvão é a 4ª cidade mais antiga do Brasil, que não é um fato. Essa aqui é a verdade, mas é uma frase, um slogan que foi criado e que ninguém tira mais e que faz crescer São Cristóvão. Estância, capital brasileira do barco de fogo, nos enaltece, nos projeta. E é uma frase que não nasceu de graça. Saiu de um trabalho árduo de uma pessoa que não é estanciano, que não nasceu nessa cidade, mas que fez tudo o possível, quando ocupou espaço de poder, para projetar essa maravilha pirotécnica. Porque realmente o que era forte em Estância era o Buscapé. E era isso que, inclusive, atraía alguns turistas e afastava uma outra grande maioria, porque o mundo foi mudando, as regras de segurança foram mudando, e realmente Buscapés da rua começaram a ser proibidos, como Cruz das Almas, que é assim, daqui podemos chamar de a capital do Buscapé no Brasil, né? Porque lá o Buscapé não é solto apenas à noite, é qualquer hora do dia. Buscapé, o dia de 8 ia jogado nas pessoas. Então, a gente pode dizer que Cruz das Almas era, pelo menos, a capital do Buscapé. E foi proibido pela justiça depois de tantos acidentes e até mortes provocados naquela cidade. Porque o mundo foi mudando e as regras de segurança foram exigindo que se protegesse primeiro a pessoa, depois a sua própria tradição. Então, Estância não era muito diferente de Cruz das Almas. Acho que até se inspirou ou imitava Cruz das Almas, né, com sua famosa Guerra de Buscapé, que acontecia em todas as ruas e que ficou apenas as nossas lembranças. E na minha, eu tenho todas, que foi o que me fez amar essa cidade, a sua cultura. Foi exatamente quando aqui cheguei e conheci a Guerra de Buscapés da cidade de Estância. Só que eu vi uma coisa a mais quando eu vim morar há 20 anos aqui. Eu vi que era necessário você divulgar a pirotecnia estanciana, mas sem assustar as pessoas, sem dizer que era perigoso, porque quando o Sandra Passarinho veio fazer um Globo Repórter aqui, ela gritava e se desesperava, porque mostrando que a coisa mais perigosa do mundo era o São João da nossa cidade. Só quem não tivesse juízo é que pegaria sua mulher e seus filhos e viriam para a cidade, onde as pessoas corriam gritando pela rua com medo dos Buscapé, que realmente atingiam e levavam muita gente para o hospital. Não era uma mídia positiva, principalmente quando eu disse, no momento que a gente vive hoje, onde a segurança das pessoas está acima de qualquer outra coisa, inclusive da sua própria tradição. Esse é um fato. Os órgãos de controle de segurança têm exigido isso. Então não contribuiria. Por isso, usei a minha inteligência, a minha sensibilidade, o meu conhecimento de 40 anos militando na área da cultura, para perceber que tinha nessa pirotecnia um elemento que podia ser destacado, e a sua imagem poderia ser vendida, e ela seria bela, lúdica e atraente. E Estância, por isso, foi transformada não apenas com a colocação de uma frase, mas de um investimento. Amigos da imprensa de Estância, de Sergipe, assim que aqui cheguei e assumi a Secretaria de Cultura do governo de Ivan Leite, convidei aos meus colegas da imprensa de Aracaju da TV Sergipe para fazer uma matéria para a Globo Nordeste sobre o barco de fogo, não sobre o Buscapé, mas sobre o barco de fogo, para a gente mostrar o que era belo e que era tão fascinante e que poderia atrair tantas pessoas. E a matéria foi feita. A Globo, quando viu lá nacional a matéria da Globo Nordeste, mandou no mesmo ano, 2005, que eu assumi a Secretaria de Cultura, mandou fazer um Globo Repórter nessa cidade. E foi um Globo Repórter diferente do Globo Repórter de Sandra Passarinho. Foi um Globo Repórter em cima do barco de fogo, em cima das batucadas, em cima da vida dos fogueteiros, em cima das comidas típicas e dos licores. Foi em cima, portanto, da ludicidade da cidade, né, que representada principalmente em um barco que corria em um arame, enchendo a noite de luz, de som e de magia. Foi assim que a matéria que eu acompanhei o dia inteiro que o Globo Repórter esteve na cidade fazendo a matéria, acompanhei para e passo, vendeu para o mundo inteiro. E quando a Globo faz, as outras TVs vão atrás, principalmente no passado. E por conta dessa matéria da Rede Globo, no outro ano, já tivemos aqui o SBT Repórter, tivemos o Manchete, o programa da Manchete, que eu não sei como é que chamava,
Tivemos um programa especial da TV Cultura, tivemos o Irmão Caminhoneiro do SBT, né? E todas essas TVs nacionais vieram fazer matéria sobre o Barco de Fogo Distância. Então, o nome Capital Brasileira de Barco de Fogo, cidadão recalcado, invejoso e frustrado e não amante da sua própria cultura, não nasceu por alguém que saiu primeiro e lançou uma frase. Nasceu do resultado de um trabalho, de alguém visionário que viu no Barco de Fogo uma possibilidade de nos fazer crescer, de nos fazer projetar. Então, com esse Globo Repórter já de 2005, no primeiro ano que eu estive secretário, que eu consegui trazer com Carla Suzane, minha amiga de Aracaju, primeiro com a matéria para a Globo Nordeste, e por consequência dessa matéria, a Globo Central mandou, né, fazer aqui a matéria naquele mesmo ano do Globo Repórter, do programa mais importante de reportagens da TV Globo. Foi resultado do investimento. Por conta dessas matérias da Globo e outras reportagens foram feitas. Apareceu o Barco de Fogo no programa do Faustão, apareceu o Barco de Fogo em Ana Maria Braga, apareceu o Barco de Fogo nas matérias jornalísticas da Rede Globo, porque sempre que se falava do São João, a Globo mandava colher matérias, fazer matérias sobre o Barco de Fogo e veiculava em seus principais jornais, inclusive o Jornal Nacional, né, mostrando o Barco de Fogo Distância. E foi uma bola que foi crescendo. Foi crescendo tanto, senhor recalcado, frustrado e de caráter frágil. Foi crescendo tanto que Evaristo, que apresentava o Jornal Hoje, eu acho que você ainda lembra, né? O Jornal Hoje apresentava Evaristo, ele veio gravar o Barco de Fogo aqui na Praça Distância. E a cidade enlouqueceu de gente, aí teve que isolar a área, porque todo mundo queria tocar em Evaristo, ele veio para a Estância gravar o Barco de Fogo da nossa cidade. Não gravar a Guerra de Buscapé, não gravar show de música, não gravar artista famoso que veio de fora, gravar o Barco de Fogo, os seus brincantes, as batucadas, a rainha do São João. E Evaristo veio aqui gravar em nossa praça para o Jornal Hoje, que ele apresentava, né, nas tardes da Globo, o Barco de Fogo. E a bola de neve foi crescendo, seu recalcado, frustrado e de caráter frágil, e que não ama a sua própria cidade, não respeita a sua própria cidade, só porque faz parte agora de uma empresa ou de um grupo que combate a gestão municipal. Por conta dessa bola de neve, um dia tivemos o Fantástico ao vivo, transmitindo o Barco de Fogo Distância. E eu estava lá, organizando, recebendo Maurício Kubrusli, colocando ele na secretaria para dar informações com Michele Costa. E foi nós, o resultado dessa bola de neve que foi crescendo, por uma visão de que o Barco de Fogo nos representaria melhor do que o Buscapé e atrairia melhor o turista e seria muito mais aceitável no momento onde se preserva a vida das pessoas e não colocá-las em risco. O Barco de Fogo, colocamos 3 arames ali em frente à catedral, e 3 barcos correram ao mesmo tempo, enquanto Maurício Kubrusli, na frente dos arames, dizia: em Estância tem o barquinho que corre no céu. E a gente teve essa matéria, essa participação de Maurício Kubrusli ao vivo no Fantástico, o programa mais importante da televisão brasileira. Tudo isso gerou a natural frase criada pela minha cabeça, graças a Deus, de Estância, capital brasileira do Barco de Fogo. Tudo isso fundamentou, portanto, não foi um nome tirado do nada, não foi uma ousadia, não foi uma prepotência, não foi uma arrogância, não foi querer aparecer. Foi o resultado de um trabalho feito, de uma vivência, de uma experimentação e de uma projeção do que nossa cultura, nossa arte tem de belo e bonito, que poderia servir de atrativo e ser a nossa imagem fora daqui nos festejos juninos. Por isso, Estância é a capital brasileira do Barco de Fogo. A semântica não tem qualquer importância. Se não tem outra cidade fazendo, graças a Deus, somos os únicos. O termo capital, que o senhor quer que chame apenas terra, o termo capital é para dizer a cidade mais importante, onde o Barco de Fogo corre, a cidade mais importante que criou essa maravilha pirotécnica feita pelas mãos de trabalhadores do Porto da Areia. A cidade que tem o barquinho que corre no céu. Estância, capital brasileira
do barco de fogo. O resto, você, seu site, ou quem escreveu essa matéria com esse pseudônimo, que pode ter sido você mesmo, não passa de inveja, recalque, frustração e alguém que, no fundo, não ama a sua cidade, ama apenas o patrão que paga seu salário. Essa, senhores ouvintes, é a nossa opinião. Ei, meu arrasta-pé! Vamos navegar com Fábio, distância no barco de fogo! Lá vem o mensageiro de sonhos, na candente a lumiar. A saga assina o sonho e o desejo, de tradição secular. No fio do tempo eu quero ver você correr, não tem tesoura que possa te segurar. Em sua proa vou navegar com você, cortando o vento no meu rosto, brisa mar. E eu só desço pra ver fundo no seu olhar, na hora do busca-pé vadiar. Pois eu vou navegar, é num barco de fogo, soltando fogo, puxando fogo. Vou navegar, é num barco de fogo, cortando até o dia clarear. Mas